Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da nossa programação, outros episódios do Conexão Futura e acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial no YouTube. Bom, essa semana começa a Olimpíada na cidade, conhecida mundialmente por suas paisagens e belezas naturais. Praia de Ipanema, Copacabana, Pão de Açúcar e no Alto do Corcovado, o Cristo Redentor com seus braços abertos sobre a Guanabara. Mas a Bahia, que durante anos deu nome ao estado do Rio, recebe hoje cerca de 18 milímetros de esgoto por segundo. Os projetos de despoluição da Baía de Guanabara só não são tão antigos quanto a sua existência, mas até hoje nenhum deles de fato teve sucesso. Além do dejeto dos esgotos, a Bahia também sofre com o lixo flutuante. Palco das provas de vela, a expectativa para a Olimpíada era que a Baía de Guanabara fosse despoluída em 80%, mas só alcançamos 25% de despoluição. Quais são, então, os motivos para que a poluição da Bahia se arraste por tanto tempo? A quem a poluição atinge mais diretamente e quais são as previsões para os próximos anos? Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o jornalista ambiental Emanuel Alencar, autor do livro Baía de Guanabara, Descaso e Resistência. Olá, Emanuel, bem-vindo. Olá, Larissa, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa belíssima Bahia, mas que sofre tanto também, né? Eu já vou mostrar aí para quem está em casa o livro do Emanuel, está aqui na minha mão, Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, um dossiê completo, aí a gente pode dizer, né, uma análise bastante completa sobre o estado geral da Baía de Guanabara e também um histórico aí das tentativas de despoluição. Conta um pouquinho, Emanuel, de onde surgiu a iniciativa de escrever esse livro? Esse livro nasceu de um convite que a Fundação Alemã Irish Ball fez para mim, função de uma indicação que alguém fez para eu que escrevesse para eles. Eles estão fazendo um dossiê mais amplo sobre as questões relacionadas aos Jogos Olímpicos. Então, eles pediram para eu fazer um raio-x da situação da Baía de Guanabara à luz dos 22 anos do início do primeiro programa de financiamento, lá em 94, do PDBG. Então, eu já tinha um trabalho... O PDBG é o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Exatamente. Então eu já tinha um trabalho nesse sentido no Jornal Globo, onde eu fiquei 8 anos, antes de ir para o Museu da Manhã, onde estou agora. E lá eu cobri muitos assuntos relacionados à Bahia. Então eu já tinha alguma apuração e eu recheei o livro com entrevistas e procurei dar voz ao maior número de atores possível para a gente chegar pelo menos num denominador comum de onde estamos atualmente e para onde podemos caminhar. Por meio desse dossiê, né, e da sua experiência também, por que a Baía de Guanabara é tão poluída, né? O que afeta a Bahia? Bem, eu acho que se a gente pudesse resumir, o principal problema do PDBG, do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, seria um déficit enorme de credibilidade e de comunicação. Por que eu digo isso? Porque durante muito tempo, e o governo insistiu até 2014, que era possível despoluir a Baía de Guanabara aplicando algo da ordem de 4 bilhões de reais, quando, na verdade, o atual secretário do Ambiente, André Corrêa, afirma categoricamente que são necessários mais 14 bilhões de reais para a gente conseguir sanear a Baía de Guanabara. No entorno da nossa Baía de Guanabara vivem aproximadamente 8 milhões e meio de pessoas e há um déficit de rede de esgoto de 1,6 milhão. Quer dizer, tem mais de 1 milhão de casas sem o menor tratamento. Sem saneamento. Sem saneamento nenhum, né? Então, enquanto a gente não resolver esse enorme passivo, a gente não vai caminhar. Mas o problema é que ficou se divulgando, os governos divulgaram que era plenamente possível a gente despoluir 80% da Bahia, sem dar qualquer referência. Quando ele fala 80%, ele está falando 80% de quê? De esgoto doméstico, de esgoto industrial ou de lixo flutuante. Então, ficou uma coisa muito solta e mais parecia um marketing verde, um marketing ambiental que acabou não restando outra alternativa a não ser o governo admitir em 2015 que não seria possível cumprir a meta. Esse lixo flutuante é o lixo que nós jogamos, que a população muitas vezes joga. O que é esse lixo flutuante para quem não entende muito bem desse tema?
A gente no entorno da Baía de Guanabara sofre com um enorme descaso em termos de limpeza urbana, né? As prefeituras têm enorme dificuldade, orçamentos muito enxutos e de fazer essa coleta diária dos resíduos mesmo, né? Então há uma estimativa da ABRELP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Resíduos Urbanos, que aponta que diariamente 90 toneladas de lixo acabam indo parar na Baía de Guanabara. E como é que esse lixo vai parar na Baía de Guanabara? Desde a ação direta do morador do Rio Botas, Sarapuí, enfim, que ele joga o lixo no rio, porque não tem coleta formalizada, até mesmo o lixo que é deixado no chão, que vem uma chuva e carrega ele para os rios da Baía de Guanabara. Então, as pessoas têm que entender que a Bahia está inserida numa dinâmica muito maior do que o espelho d'água dela de 400 km². Ela envolve mais de 140 rios e riachos que acabam drenando tudo, enfim, que acabam espelhando a vida dessas pessoas no entorno e afetam diretamente a rotina da Bahia, né? Então, essas 90 toneladas são frutos de um enorme passivo aí de coleta regular do lixo da população, principalmente da Baixada Fluminense. Agora a Reduc, né, a refinaria de petróleo que fica às margens da Bahia, ela também vem comprometendo a poluição da Bahia, quer dizer, comprometendo não, perdão, ela vem contribuindo para aumentar esse problema, ou a gente não tem essa questão envolvendo os dejetos da Reduc? Olha, a Reduc durante muito tempo ela foi acusada e justamente de promover pequenos acidentes de derramamento de óleo na Baía de Guanabara. Mas o que acontece é que efetivamente nos últimos anos eles assinaram um termo de ajustamento de conduta, um TAC, de mais de R$1 bilhão e vem melhorando os seus tratamentos dos efluentes. Então houve inegavelmente um avanço de 2007 para cá nessa questão da poluição industrial. É lógico que não está ideal, não está. O próprio órgão ambiental, o INEA, não sabe hoje ainda quais são as 40 potenciais poluidores da Bahia. Esse levantamento está sendo feito e, o que me consta, ainda não terminou, o que deixa a gente muito preocupado. Mas a Reduc, enfim, essas outras grandes empresas, principalmente da indústria do petróleo offshore, elas se preocupam muito em não ter suas imagens manchadas mundo afora, porque hoje qualquer acidente ambiental, qualquer tipo de poluição, rapidamente já espalha-se nas redes, né, na internet, e isso traz um enorme prejuízo à imagem dessas empresas. E há um controle também muito maior ao longo dos anos, isso foi aumentando bastante. Desde que a FEMA foi fundada, em 75 para cá, avançamos bastante na questão industrial. O grande passivo hoje, o grande problema da Bahia hoje, sem sombra de dúvidas, são os esgotos domésticos. Quer dizer, então é uma questão que começa, como você colocou, a partir do saneamento básico, né? A gente poderia reverter muito da verba também do estado do Rio, né, e do município também do Rio de Janeiro, Niterói, para cuidar do saneamento básico da população que vive ali no entorno da Bahia, né? Sem sombra de dúvida. Agora, a questão dos navios que ficam ancorados ali na Bahia, né? A gente pode dizer que ficam lá estacionados, eles também contribuem para a poluição? Esse é um problema muito sério, porque eu penso que as discussões a respeito da Baía de Guanabara devem ser ampliadas e tornadas. A gente precisa criar fóruns, mecanismos que as pessoas participem da gestão da Baía de Guanabara, né? A gente hoje tem uma Bahia muito focada na indústria do pré-sal. O número de navios ancorados, o livro traz essa informação, aumentou absurdamente nos últimos anos, sem que isso fosse objeto de uma discussão ampla com a sociedade, né? Então, evidentemente que há um total desregramento dessa atividade offshore e da indústria do petróleo, que afeta diretamente os pescadores artesanais da Bahia. Hoje eles estão confinados, um estudo da geógrafa Carla Ramoa, em apenas 12% do espelho d'água da Baía de Guanabara. A pesca está liberada nessa área muito pequena. Isso por conta do fundeio de embarcações e dessas atividades do petróleo, né? Então, qual a Bahia que queremos? Evidentemente, ninguém está falando aqui para a gente abrir mão do petróleo, que gera emprego e é muito importante para o país, né? Mas é preciso ter um regramento mais claro com participação de todo mundo, né? Principalmente das universidades fazendo essa gestão e de um modelo de authority, que eles chamam lá fora, que é uma única entidade respondendo pelas ações. Porque hoje, se você tem um derramamento, é a responsabilidade da Marinha, né, de óleo. Se você tem hoje questão de poluição industrial, é Instituto Estadual do Ambiente. Lixo de prefeituras. Então, ninguém dialoga e fica uma confusão danada.
Essa é uma questão muito importante, né? O diálogo do poder público, né? De quem administra o Estado e o município, que dependem aí também da Bahia. Agora, a gente está na semana, né, do início da Olimpíada do Rio. A gente, recentemente, a Prefeitura investiu na colocação de ecobarreiras para impedir aí a entrada de mais lixo. Você acha que essa ação, as ecobarreiras, contribuíram de alguma forma efetiva para que a gente tentasse alcançar a meta de despoluição, que quando o Rio de Janeiro se tornou sede, a promessa era de 80% de despoluição, mas só cumprimos 25%, e aí nos últimos meses, no último ano, a gente viu a colocação dessas ecobarreiras. Na sua opinião, de que maneira efetiva elas contribuíram para diminuir a poluição da Bahia? Primeiro é importante a gente assinalar que as ecobarreiras ficaram muito tempo desmontadas e arrebentadas, né? Então, as 17 ecobarreiras só foram efetivamente recolocadas agora, muito pouco tempo atrás, algumas semanas atrás. Então, já temos aí um período que ficou descoberto e que preocupa, né? Agora, a questão toda é que as ecobarreiras não são suficientes, de modo algum, para resolver o problema do lixo flutuante, um dos problemas da Bahia, né? Ela acaba capturando aquele lixo, fica muito na parte superior dos rios, e o que passa por baixo acaba indo direto para as raias olímpicas, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o período olímpico é um período que não costuma chover, e isso joga a favor, e das 6 raias olímpicas, 3 estão localizadas mais na entrada da Baía de Guanabara, onde há maior troca com o mar. Isso significa uma melhor qualidade da água também. Então, os iatistas apostam que não teremos grandes problemas em função dessa dinâmica da Bahia, que ela é uma Bahia que tem um enorme privilégio de ter uma enorme troca de água com o mar aberto, né? Então, essa é a aposta que nenhum tipo de lixo possa vir a prejudicar. Mas não, essa ameaça não está descartada de forma alguma. E precisamos torcer principalmente para não chover nas vésperas das competições. Bacana, a gente está caminhando já para o fim da nossa conversa, Emanuel, mas eu queria mostrar então mais uma vez o livro do Emanuel, Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, feito aí em parceria com a Fundação Harris-Boll. Tá aí a capa para você ver, e esse livro também está disponível já na internet, né, Emanuel? A gente está aqui com o site aberto, conta um pouquinho para a gente, é gratuito, pode baixar, quem quiser. A Fundação disponibilizou há pouco tempo agora o livro já em PDF, em português, e vamos disponibilizar agora, brevemente, o livro em inglês. Então, o objetivo maior, evidentemente, não é arrecadar, é divulgar, né, a informação, chegar ao maior número de pessoas possíveis e, assim, pensamos num material bastante didático para colégios, escolas, e ajudar aí no entendimento de onde estamos, para que a gente possa cobrar cada vez mais a Baía de Guanabara. Uma cidade, uma região metropolitana que se propõe moderna e sustentável não pode prescindir do seu maior ativo ambiental e econômico. Tá certo, Emanuel. Muito obrigada pela sua presença e pelas suas informações, e parabéns pelo livro. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre as Olimpíadas de Língua Portuguesa, escrevendo um futuro. E você que é professor, não pode perder essa discussão. A gente volta daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!